Olá, eu sou o professor Matheus e essa é a segunda parte da minha aula sobre o livro Os Aparelhos Ideológicos de Estado, do autor francês Louis Althusser. Na primeira parte da aula, que eu deixo o link aqui no cartão e também na descrição desse vídeo, eu falei sobre a reprodução da força de trabalho na visão do Althusser. Então, grosso modo, ele fala que a força de trabalho precisa do salário e que a força de trabalho precisa do conhecimento. Esse conhecimento é obtido na escola e a escola, na verdade, ela coloca dois conhecimentos ou ela disponibiliza dois conhecimentos para os seus alunos. O primeiro é o conhecimento técnico, para que o trabalhador possa efetivamente saber usar o maquinário das empresas e indústrias onde ele vai trabalhar. Mas o outro conhecimento é o conhecimento referente à ideologia dominante. Então, o Althusser coloca que a escola ensina o cidadão a seguir os bons costumes, a seguir a ordem cívica, a seguir a moral, basicamente a saber o seu lugar na sociedade, ou seja, a função da escola e também de outras instituições, como a igreja e o exército. Na visão dele, a função dessas instituições, portanto, é a de não apenas passar o conhecimento técnico, mas passar também esse conhecimento, digamos assim, ideológico para os alunos, fazendo então com que as pessoas saibam o seu lugar na sociedade, como eu disse antes. Nessa segunda parte, eu vou apresentar para vocês a ideia de Estado para o Althusser. Porque, como eu coloquei no início da primeira parte, da primeira aula, o Althusser é um autor que segue a linha marxista e, nessa perspectiva, o Estado tem uma função importante nessa relação de dominação do proletariado pela burguesia, né? Então, nessa perspectiva, ele vai definir então o que é o Estado. E ele começa dizendo aí, né? Ele vai fazer uma análise sobre a teoria marxista clássica, em que ele coloca, então, que para essa teoria marxista clássica, o Estado é uma máquina de repressão que permite às classes dominantes assegurar a sua dominação sobre a classe operária para a submeter ao processo de extorsão da mais-valia, quer dizer, a exploração capitalista. Por isso que eu coloquei que, em resumo, o Estado tem por objetivo reprimir tudo aquilo que não seja a favor do sistema de exploração de uma classe pela outra. Aqui, essa teoria clássica do Marx sobre o Estado, inclusive eu expliquei ela em detalhes em 4 vídeos que eu tenho aqui no meu canal, eu deixo aqui no cartão e também na descrição desse vídeo o link para essa playlist sobre o pensamento do Marx. Mas a ideia então do Marx é o quê? É que o Estado é um aparelho repressivo e esse aparelho repressivo ele corresponde então, ou ele tem a função, obviamente, de reprimir os trabalhadores para que os trabalhadores se submetam àquela situação de exploração, né, deles mesmos, dos trabalhadores, pela classe dominante, pela burguesia no caso. É fácil de entender essa perspectiva do Marx porque ele viveu no século do liberalismo, né? Então, o século XIX, na sua primeira metade, é extremamente liberal e, grosso modo, a função do Estado é manter a ordem. E óbvio que na visão marxista, essa manutenção da ordem implica na perpetuação dessa relação de exploração de um pelo outro. Então, esse vai ser o sentido clássico, segundo Althusser, da teoria marxista sobre o Estado. Só que aqui o Althusser, ele vai fazer uma crítica a esse pensamento marxista, porque ele vai dizer que entender o Estado apenas como um aparelho repressivo é insuficiente para explicar as relações de poder que ocorrem dentro do próprio aparelho do Estado. É por esse motivo que ele vai propor então a distinção entre aquilo que ele chama de aparelho do Estado por um lado e de poder do Estado por outro lado. E o que significa isso? Por aparelho de Estado, a gente entende então, como ele define aqui, a estrutura própria do Estado, isto é, as instituições que dão corpo ao Estado, como a escola, o exército e a administração pública. Por sua vez, o poder do Estado diz respeito a quem está inserido no aparelho do Estado e quem utiliza esse aparelho do Estado em seu benefício próprio. E aqui é bastante autoexplicativo. Quer dizer, o aparelho do Estado corresponde então às instituições,
aquela ideia que a gente tem de Estado, quando a gente fala, por exemplo, em poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, em presidência da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e por aí vai, mas não só esses órgãos. Veja que como aparelho de Estado, ele inclui também as escolas, o exército e etc. Então esses itens ou esses elementos são o aparelho de Estado. E o poder do Estado corresponde então a quem está inserido nesse aparelho do Estado e se utiliza desse aparelho do Estado em benefício próprio. E ele vai dizer que essa distinção é importante por quê? Porque o aparelho do Estado pode permanecer intacto com uma revolução. Lembrando, o Althusser é um autor marxista, portanto, em princípio, a última forma, ou a única forma até, de se passar de um regime capitalista que explora para um regime socialista, que naquela visão seria mais igualitário, seria por meio de uma revolução. Então, o que ele coloca é que o aparelho do Estado pode permanecer intacto, pode ser exatamente o mesmo, independentemente de quem esteja no poder. Essa reflexão é importante para lembrar o seguinte, que o que efetivamente conta não é o aparelho do Estado, ou não é tomar conta, né, ser o detentor do aparelho do Estado, mas sim o que conta é o poder do Estado, é o poder de Estado no caso. Ou seja, se a classe dominante é a classe burguesa, essa classe burguesa ela pode então, usando-se dessa ideia de poder de Estado, estar inserida no aparelho do Estado. Aí vem lá o revolucionário, né, e toma esse poder da burguesia. Mas se esse revolucionário não alterar o Estado, o aparelho do Estado, o Estado permanecerá o mesmo. E isso aqui tem implicações na relação de exploração de um sobre o outro. Tanto que o próprio Althusser coloca aqui, né, que o exemplo que ele dá é o da Revolução Russa. Eu tenho também aqui no meu canal, fazendo um pequeno parênteses, alguns vídeos que explicam a Revolução Russa. Se você tem interesse, também deixo o link aqui no cartão e na descrição desse vídeo. Mas por que ele cita a Revolução Russa? Porque ele vai dizer que a Revolução Russa, pelo menos a Revolução de Fevereiro, o que ela fez? Ela foi uma revolução, portanto, o poder de Estado passou de um para o outro, passou do czar para o governo provisório, mas o aparelho de Estado permaneceu o mesmo. Então, na prática, não mudou muita coisa, né, em termos de aparelho repressivo do Estado. Fazendo aqui aquele vínculo com o que eu falei agora há pouco, de que a teoria marxista clássica enxerga o Estado como um aparelho repressivo. Então ele vai dizer que naquela Revolução Russa de fevereiro de 1917, o aparelho que era controlado pelo czar era um aparelho repressivo de Estado. E esse aparelho continuou quando houve a passagem do poder de Estado do czar para o governo provisório. E da mesma forma também permaneceu intacto na Revolução de Outubro de 17. Quando os bolcheviques tomam o poder, quer dizer, eles como poder de Estado, eles se inserem no aparelho do Estado, mas o Estado em si não foi alterado. Então percebam essa distinção entre aparelho de Estado, que o Althusser faz, e poder de Estado. O aparelho de Estado, nessa perspectiva, ele se torna até um tanto quanto irrelevante. E irrelevante por quê? Porque o que vai efetivamente importar é o poder de Estado. Quem está inserido no aparelho de Estado? É isso que vai definir, no fim das contas, as relações de dominação entre uma classe social e outra. É por isso, inclusive, que ele coloca aqui. Nessa perspectiva, a teoria marxista estaria mais completa. O objetivo seria o de obter o poder de Estado para depois se utilizar o aparelho de Estado com vistas ao fim do sistema capitalista. Ou seja, aqui o Althusser faz uma pequena alteração no pensamento do Marx, porque o pensamento do Marx dizia que a revolução, o objetivo da revolução era ocupar o aparelho de Estado. E o Althusser vai dizer, não, o importante em primeiro lugar é conseguir o poder de Estado para depois se inserir no aparelho de Estado e aí sim fazer as alterações necessárias, como eu coloquei aqui, com vistas ao fim do sistema capitalista. Essa foi então a segunda parte da minha aula sobre o livro Aparelhos Ideológicos de Estado, do Louis Althusser. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você depois.
E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a ser notificado das próximas partes dessa aula. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.